3 sinais de que você está em perigo espiritual. Verdades que podem salvar sua alma. 1 João 2,2 diz: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. O termo propiciação significa apaziguamento ou satisfação, especialmente em relação a Deus. Isso quer dizer que Jesus Cristo, por meio de sua morte na cruz, satisfez a justiça de Deus contra o pecado. Rejeitar Jesus e sua obra sacrificial é rejeitar o único meio de salvação providenciado por Deus. O pecado não é apenas o que fazemos de errado, mas uma condição de rebelião contra Deus que nos separa dele. Sem reconciliação, a consequência é a separação eterna de Deus, descrita pela Bíblia como inferno, um lugar de tormento reservado para quem rejeita o amor e a misericórdia de Deus. Deus, em sua infinita graça, providenciou uma saída: Jesus Cristo. Ele tomou sobre si a ira de Deus que estava destinada a nós. Quando aceitamos Jesus, Deus não vê mais nossos pecados, mas a perfeita justiça de Cristo em nosso lugar. Negar Jesus é como rejeitar um perdão oferecido quando se está diante de um juiz, culpado de inúmeros crimes. Sem aceitar Jesus, enfrentamos as consequências de nossos pecados sozinhos. A salvação está disponível, mas é necessário aceitá-la. Em Romanos 3,23 declara: Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Cada pessoa é culpada diante de Deus e merece punição. No entanto, Deus nos ama e enviou Jesus para ser a propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4,10 nos lembra: Nisto consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A morte de Jesus foi um ato de amor e misericórdia. Quando aceitamos a salvação, Deus não nos vê mais como pecadores, mas como justificados por meio da perfeição de Cristo. 2 Coríntios 5,21 explica: Deus fez aquele que não tinha pecado se tornar pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Jesus advertiu contra a hipocrisia em Mateus 23, 27 a 28. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda impureza. Assim também vocês, por fora, parecem justos aos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Jesus condenou os fariseus por sua religiosidade superficial. Eles aparentavam ser santos, mas seus corações estavam cheios de pecado. Deus não busca aparência, mas sinceridade e transformação interior. A hipocrisia é um pecado grave, pois envolve engano. Não apenas engana os outros, mas também tenta zombar de Deus. Ser hipócrita significa viver uma vida dupla. Mostrar uma imagem ao mundo enquanto esconde quem realmente você é. Esse comportamento não apenas prejudica sua alma, mas também sua relação com Deus e com as pessoas ao seu redor. Deus vê além das aparências. Enquanto outros podem ser enganados, Deus conhece nossos pensamentos, motivos e intenções. Ele vê o que está em nosso coração. Viver em hipocrisia cria uma falsa sensação de segurança. Você pode pensar que está escondendo seus pecados, mas está apenas acumulando julgamento sobre si mesmo. Provérbios 15:3 nos lembra: Os olhos do Senhor estão em todo lugar, observando os maus e os bons. Viver com integridade significa ser a mesma pessoa em público e em particular. Suas ações devem refletir suas crenças. Isso traz paz de espírito, uma consciência limpa e relacionamentos saudáveis. Por outro lado, a hipocrisia causa turbulência interna. Manter uma fachada é exaustivo, leva à ansiedade e pode destruir relacionamentos quando a verdade vem à tona. A Bíblia adverte severamente contra a hipocrisia. Em 2 Timóteo 3,5, Paulo descreve os hipócritas como aqueles que têm aparência de piedade, mas negam o seu poder. Ananias e Safira, em Atos 5, versículos 1 a 11, são um exemplo claro. Eles fingiram doar tudo aos apóstolos, mas esconderam parte para si. Quando sua hipocrisia foi exposta, ambos morreram instantaneamente. Essa história nos lembra que Deus leva a hipocrisia a sério e que suas consequências são inevitáveis. Gálatas 6, 7 a 8 também nos alerta: Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Como cristãos, devemos buscar viver vidas autênticas. Todos nós pecamos,
Mas há uma diferença entre cometer erros e viver uma vida de engano. O arrependimento é essencial. Confesse seus pecados a Deus e peça ajuda para viver de maneira honesta e íntegra. Lembre-se, viver em hipocrisia prejudica seu testemunho. As pessoas estão observando. Se veem uma contradição entre suas palavras e suas ações, isso pode afastá-las da fé. No entanto, quando vivemos de forma autêntica, mostramos o poder transformador de Jesus Cristo. A rejeição de Jesus, a negligência em reconhecer a gravidade do pecado e a hipocrisia espiritual são sinais perigosos de um coração afastado de Deus. Reconheça a necessidade de Jesus como Salvador. Arrependa-se e viva uma vida genuína diante de Deus. Isso é essencial para evitar um destino de separação eterna e receber a vida eterna com Ele. Recuse-se a viver uma vida dupla. Seja honesto consigo mesmo, com os outros e, acima de tudo, com Deus. Mateus 23, 27 a 28 nos adverte contra a hipocrisia. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, pois são como sepulcros caiados que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda impureza. Busque a santidade e a autenticidade em sua caminhada com Cristo. A graça de Deus é suficiente, e seu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Permita que Ele transforme sua vida por dentro e por fora, para que você viva de maneira que o honre. Queridos irmãos e irmãs, ao refletirmos sobre os temas apresentados, a propiciação de Cristo e o perigo da hipocrisia, somos confrontados com verdades profundas que impactam diretamente nossa caminhada espiritual. A salvação em Jesus Cristo não é apenas um conceito distante. É a resposta de um Deus amoroso que deseja reconciliar a humanidade consigo mesmo. Ele ofereceu seu próprio Filho como sacrifício perfeito, para que nós pudéssemos viver livres da condenação eterna. Por outro lado, a hipocrisia é um alerta para todos nós. Ela nos ensina que Deus não se impressiona com aparências ou com palavras vazias. Ele busca corações sinceros, vidas autênticas e uma fé verdadeira. Viver em integridade não é apenas uma escolha, é um testemunho vivo do poder transformador de Jesus em nós. Portanto, hoje é o momento de refletirmos sobre nossas vidas. Estamos vivendo de acordo com os propósitos de Deus? Nossas ações correspondem à nossa fé? Estamos permitindo que a graça de Deus nos transforme de dentro para fora? Lembre-se, Deus conhece nossas lutas, mas também nos dá força para vencê-las. Seja encorajado a buscar um relacionamento íntimo e sincero com Deus. Abandone qualquer máscara e viva plenamente na luz de Cristo. Sua vida pode se tornar um farol para aqueles ao seu redor, mostrando a beleza da graça e da verdade divina. Se esta mensagem tocou seu coração, não guarde isso apenas para você. Ajude-nos a espalhar a palavra de Deus. Inscreva-se agora mesmo no nosso canal Orações e Histórias dos Céus. Curta este vídeo e compartilhe com seus amigos e familiares. Assim, juntos podemos levar esperança e a mensagem de salvação a muitas outras vidas. Que Deus abençoe abundantemente a sua jornada de fé.